Um jovem e brilhante mestre que se destacou e representou o Brasil mundo afora no Taekwondo, sendo também um dos pioneiros a difundir e ensinar o Muay Thai aqui no Brasil, formando gerações de campeões. Ainda se tornaria referência mundial em resgates de alto risco, sendo um policial condecorado da CORE, salvando centenas de vidas. E seria cumprindo seu ofício que acabaria partindo em um acidente trágico diante das câmeras. Hoje, vamos conhecer a fantástica história de Flávio Molina. Nascido em 15 de setembro de 1956, Flávio Molina foi criado em Secretário, 4º distrito da cidade de Petrópolis. Os seus desafios já começariam logo no início de sua vida. O seu pai não o assumiu e quem ficou responsável por sua criação foi sua mãe, que tinha que trabalhar o dia inteiro fora para conseguir sustentá-lo. Muitas vezes tinha que ficar aos cuidados de empregadas. Essa situação já o fez ficar diante da morte ainda criança. Uma empregada mal intencionada saiu de casa, deixando o gás ligado e trancando a porta. Por sorte, um vizinho próximo sentiu o cheiro e arrombou a porta, salvando a vida do pequeno Molina. Após esse fato, sua mãe o levou para ser criado em uma outra região de Secretário, ficando sob os cuidados de sua tia, Dona Joana. Após alguns anos, se mudou para Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, onde começou a praticar judô e karatê. Aos 14 anos, ingressou na capoeira utilitária de Sinhozinho, uma variação mais agressiva e objetiva da modalidade, sob a tutela de Mestre Haroldo. Com sede de aprender, ingressou ao Taekwondo, sendo aluno dos mestres Lee e Kim, onde se tornou um fenômeno em menos de 2 anos. Teve um cartel invicto com mais de 70 vitórias, se sagrando tricampeão brasileiro, pentacampeão carioca e diversas vezes campeão interestadual e interclubes. Em 1979, foi premiado como o melhor lutador de Taekwondo do país, entrando para o seleto grupo do Hall da Fama do Taekwondo Mundial. Após uma viagem para a Coreia para beber da fonte todo o conhecimento dessa arte, ingressou à seleção brasileira para a disputa do Mundial no Equador. Sempre visionário, já na década de 70, lutava para que o Taekwondo se tornasse um esporte olímpico. O Flávio era um irmão, um amigo, um camarada, acima de tudo, um homem com um caráter de formas assim excepcional. Quando eu digo herói, é porque ele salvou muitas vidas com o mesmo carinho que dava a toda a sua família. Era um grande prazer em salvar vidas. Não era para parecer nada, simplesmente um homem como ele era, sabe? Um homem divino. Difícil de explicar o Flávio Molina. Eu às vezes fico sem palavra, porque eu acompanhei, moramos juntos, vivemos juntos, treinamos juntos, viajamos juntos, competimos juntos. Seu pai me deu grande honra e prazer de treinar o Taekwondo, começou comigo. E realmente foi uma coisa assim assustadora, porque tudo que ele fazia, o que ele buscava fazer era com perfeição. Tanto é que chegou à faixa preta o mais rápido possível, sendo campeão brasileiro e conquistando todos os títulos dentro do Taekwondo. Em paralelo a essa jornada, começaria também a treinar a capoeira baiana, com o consagrado Mestre Camisa. E em 1978, um passo importante que mudaria a vida de Molina. Fundaria a famosa Academia Naja, celeiro de grandes campeões do Taekwondo, do Muay Thai e no Vale Tudo. Através desta, tirou muitos jovens das ruas e das drogas, dando dignidade a eles e uma profissão. Nesse período, agiu como peça fundamental, sendo responsável direto por formações de nomes conhecidos no cenário marcial no Brasil. Podemos citar alguns como Narani, Luiz Alves, Eugênio Tadeu, Marco Ruas, Paulo Borracha, Marcelo Ribas, entre outros. O bom condicionamento físico, o treinamento de flexibilidade, abertura, tudo aquilo que deixa o atleta bem condicionado, a coordenação motora. E depois de
participar de um curso em 1979 em Curitiba, o Flávio Molina trouxe essa luta aqui para o Rio. Flávio, de lá para cá, como é que está se desenvolvendo o esporte aqui no estado? Tá muito bem, tá ótimo. Temos mais de 20 faixa pretas formadas, trabalhando para divulgar bem esse esporte e está sendo um sucesso. Vislumbrando o potencial do Muay Thai no Brasil e até no mundo, ele iria para Curitiba aprender com o consagrado e pioneiro mestre Nélio Naja. Foi o pioneiro a introduzi-la no Rio de Janeiro e se tornou um desbravador da modalidade, a difundindo para várias outras cidades do país. Organizou os primeiros campeonatos e presidiu a primeira entidade oficial, a Associação de Boxe Tailandês do Rio de Janeiro. Na década de 80, foi considerado o representante mais técnico dessa modalidade e, de forma direta ou indireta, através de seus alunos, influenciou as maiores equipes de Vale Tudo no mundo, como Riso Vale Tudo, Brazilian Top Team, American Top Team e Chute Boxe. Foi uma pessoa interessante também, que foi o Flávio Molina. Flávio Molina foi uma das primeiras pessoas que ele chegou para mim e falou assim: pô, vem aqui. Ele veio para Curitiba e ele veio gravar um comercial da Ford. Ele era muito bonito. Modelo. Boa pinta. Modelão, meu cara boa pinta. E aí ele tava gravando um comercial e aí ele veio para Curitiba, já foi ao meu encontro ali. Aí eu quero te mostrar um negócio que é esgrima, começou a bater peito no meu peito. E falei, nossa, esse cara tá louco, tá viajando, né? Eu com a cabeça muito fechada, só voltada para o Muay Thai. E ele foi o primeiro cara que passou ali o que era uma esgrima. Aí depois foi para o Rio de Janeiro, num campeonato que eles promoveram lá. Foi muito bem recebido por ele, pelo Marco Ruas, né? Pelo Luiz, sabe? Como a gente era da mesma luta, então a sintonia existiu. É interessante esse teu depoimento, né? Que o Molina foi um cara de sua importância também para essa história, né? E também ele sempre citou o Naja, quer dizer, a mesma árvore genealógica ali do negócio, né? Você, o Molina, que é um dos principais pilares do Muay Thai no Brasil. Em 1984, um evento que seria de grande importância para a história do Vale Tudo e em sua própria trajetória. Esse fato aconteceria no famoso desafio Jiu-Jitsu versus Luta Livre. Molina, que também participaria, acabou estourando um ligamento do joelho direito, o que comprometeu completamente o seu menisco. Chegou a pedir o adiamento da luta, mas o pedido foi negado. Para cumprir com seu papel e não fugir do desafio, foi às últimas consequências. Tomou uma injeção de cortisona e seguiu adiante. O Vale Tudo de 84 para mim é um motivo de muito orgulho, né, cara? Porque o Molina aceitou o desafio dos Gracies, né? Isso é muito importante, que o nego fala que foi o Molina que desafiou. Não, o Molina desafiou na revanche. Mas quem fez o desafio foi a família Gracie através do Robson Gracie. Então eles fizeram o desafio e o Molina aceitou o desafio. E isso fez com que ressuscitasse o Vale Tudo no Rio de Janeiro. Porque não tinha Vale Tudo, né? Desde a década de 60 e 70 parou o Vale Tudo. E aí ele aceita o desafio, você veja que ele lança no mundo do Vale Tudo o Eugênio, lança no mundo do Vale Tudo o Ruas, né? E vão se preparar, coisa de 20 dias, 25 dias no máximo, entre o desafio feito e a data do evento. Cara, na preparação, que é outro fato importante, né, ele rompe o ligamento do joelho direito e compromete ainda o menisco. Então o que acontece? Ele já não treinava mais, já não chutava manopla, não fazia mais nada. Tá? E aí no dia da pesagem, ele deve ter rompido o ligamento mais ou menos uns 7 a 10 dias, pelos meus cálculos. No dia da pesagem, que foi assim uns 5 dias antes do evento, 4, 5 dias antes do evento, ele foi pedir o Hélio Gracie o adiamento, cara. Ele foi pedir o adiamento. O Hélio Gracie negou o adiamento, né? Aí os caras falaram, se não aparecerem lá, a gente vai invadir a academia de novo, a gente vai brigar na rua. Pô, e só tinha cara valente do Muay Thai, né, cara? Molina, Ruas e Eugênio, né? Aí os caras dizem que não vão adiar, entendeu? Infelizmente, eu acho que o meu pai deveria ter tirado o time de campo. Ó, eu não vou aparecer, eu tô com o ligamento rompido. Mas, meu irmão, é aquela coisa de época que o nego lutava pela honra. Você imagina um lutador hoje pedir o adiamento no UFC. Pô, Dana White, eu tô com o meu joelho, meu ligamento estourou, não tenho condição de luta. E o Dana White negar, não, tu vai ter que entrar no UFC. Não existe isso mais, né, cara? Porque aquela época era uma época de que lutavam pela honra. Então,
Os três, acho que vai ter jeito, vai ter que comparecer com o ligamento rompido. E aí, meu irmão, isso aqui me enche de orgulho, né? Porque ele já sabia que a situação dele era muito complicada. E ele foi um autêntico samurai, né? É aquela essência mesmo, a filosofia do samurai. O cara morre em batalha, mas não perde a honra, entendeu? A honra dele tá acima da vida, né? Tô gravando esse vídeo, um maior prazer, para falar do meu amigo Flávio Molina. Ele foi o percussor, né, do Muay Thai no Rio de Janeiro, mano. Ele, um cara que tinha uma cabeça, do cacete, o cara super gente fina. Eu só tenho bem a falar do Flávio, mano. O Flávio só tenho grandes recordações dele, mano. E o Flávio era um cara que conhecia muito, sabe, mano? Um cara que, tivesse vivo aí, tava despontando aí até hoje, não? E eu acho que, infelizmente, ele não pegou essa fase do MMA, que ele já falava na época, a gente vai lutar, eu já te falei isso, a gente vai lutar lá fora um dia. Eu nem imaginava, que isso, Flávio, eu não saí ali do Flamengo, né? Ele falou, não, a gente vai viajar para os Estados Unidos, lutar internacionalmente, tá vendo? Então ele sempre teve uma cabeça na frente, tá vendo, do tempo. O cara foi que me passou o Muay Thai, foi ele que passou as dicas todas, como usar a canelada, como usar a cotovelo, tá vendo, o clinch. O cara conhecia muito, tá vendo, muito inteligente. E ele foi um dos caras que me incentivou a entrar pro boxe dele. A luta que vai revolucionar, no futuro a gente vai estar lutando na Tailândia. Ele sempre acreditou nisso, ele lutava no Japão, lá fora. E um cara que escutava também, queria aprender, tá vendo? E quando eu falei pra ele, vamos na luta livre, ele se interessou em isso, não era aquele cara que fala, não, só o meu Muay Thai, tá bom, e ele me escutou, falei, vamos lá na luta livre, que um pessoal tem que saber a luta de chão, antes do Vale Tudo. Ele foi, depois que ele aprendeu, ficou bom, mas aí o Bering não quis dar revanche pra ele. Ele tava sempre querendo aprender, ele sempre foi um cara humilde também, ele nunca achava que aquele cara que sabia tudo, então ele concordou, foi lá, e quando foi lá, o Fausto falou, pode adiar a luta que vocês vão perder. Eu fico chateado quando eu vejo aqueles depoimentos, aquelas filmagens dele lutando no Maracanãzinho, os jiu-jitsu falando que ele foi ali pro hospital. E o que eu fico revoltado às vezes que eu vejo os comentários falando que o Flávio tinha ido pro hospital, ficado quase em coma, fazia até cirurgia plástica. Peraí, né? Eu perco até a calma, cara. Não aconteceu nada, ele ficou com o olho roxo, cara. Nem o nariz quebrou. Ele lutou aquela luta do Maracanãzinho com os ligamentos estourados. E tomou cortisona, eu sou testemunha de tomou cortisona por causa da dor no joelho, estava muito grande, ele não conseguia movimentar. Só pra ver como ele era. Agora não vai adiar não deixou adiar, os caras fizeram a pressão, falaram, então vamos lutar. Ele não foi sujeito homens, agora, sabendo, se o Flávio tivesse vivo, estava aquilo despontando nos melhores do MMA, cara. Como lutador, depois teria um ótimo treinador também de MMA. E outra coisa, uma pessoa maravilhosa, um caráter do cacete, nunca falava mal de ninguém, não era um cara de falar mal, não era um cara de fofoca, era um cara maneiríssimo, tá vendo? Cara família, tá vendo? Só queria o bem de todos, tá vendo? Um cara maravilhoso, eu sinto muita saudade dele, cara. É um cara que nota 1000 pra mim, só tem a falar bem dele. Quem conheceu o Flávio sabe disso, tá vendo? Um cara de gente finíssima, só queria adiantar os outros. Sem inveja, sem nada, não queria só pra ele, não, aquele cara que é bom, que achar só ele, não, ele é um cara que dividia, tá vendo? Um cara maneiríssimo. Só tenho a agradecer esse cara, Flávio Molina, nota 1000. E você agora até me emocionou falando, eu não sabia que o Flávio tinha visto o vídeo da luta do Ultimate 7, mano. Agora quem ficou com lágrimas no olho foi eu, pô. Ó, irmão, fica tudo de bom aí, um beijo no coração, tá? Fica com Deus, tudo de bom, um beijo na mãe, na família toda. Valeu, Marcelo. Após o desafio, Molina começaria a treinar então luta livre e esportiva, se graduando faixa preta em 1987. Insatisfeito com aquele resultado e por ter lutado praticamente com um joelho só, ele pediu uma revanche. Começaria a se preparar para uma nova luta, indo até a academia de Marcelo Bering para concretizar o desafio. O grande desafio no Maracanãzinho, Molina e Marcelo Bering fizeram a principal luta, o Vale Tudo. Marcelo Bering foi o vencedor. Nesta semana, Flávio Molina fez um novo desafio. Eu não gosto de desafiar ninguém não, mas é uma coisa que está engasgada, né? É uma questão de honra. Eu não tinha condições na época de lutar, mas agora eu tenho. Então, já que me deram essa liberdade, eu estou desafiando. No estilo Vale Tudo, Marcelo Bering. Nós viemos à academia Rickson Gracie, local de treinamento do Marcelo, para saber se ele aceita. Lógico, o desafio está aceito a qualquer hora e queria parabenizar o Flávio Molina por ter demonstrado e continuado sua apresentação, entendeu? Como
cara valente, tamo aí. Porque eu venho sabendo por pessoas que o Molina anda treinando jiu-jitsu, anda treinando luta livre, chão e tal. Eu gostaria de saber o que ele vem representando. Se ele vem representando uma bandeira esportiva, como o primeiro confronto, ou se ele realmente vem para uma coisa pessoal, assim, de revanche, né? A única vez que fizeram com a gente, em quantidade de luta, apesar de eu ter perdido, foi empate. Então eu com o Marcelo Berry, pretendo tirar o desempate. Eu faço essa proposta para ele, para a gente tirar o desempate, e tem mais. Se eu perder, eu fico sendo aluno dele. Ainda faço essa proposta. E se ele perder, eu faço essa proposta para ele, se ele quiser ser meu aluno, para ensinar arte marcial daqui, que aqui também tem bons lutadores. Você tem alguma coisa pessoal contra ele? Nenhuma. Inclusive até admiro ele como lutador. Um cara valente, né? Esse fato desencadearia toda uma série de eventos, desde a ida de Rickson ao Boqueirão, passando pela briga no PP, entre outros. Todas essas histórias vocês podem acompanhar com mais detalhes no canal Portal do Vale Tudo. Ao final desse período, um momento emocionante para Flávio Molina. Viu o seu amigo e discípulo Marco Ruas vencer o UFC 7 com a técnica que ele o passou. Técnica até então que era pouco considerada e desacreditada pelos praticantes de outras modalidades. Nesse mesmo período, Molina já se destacava mundialmente como policial especialista em resgates de alto risco, atuando pelo grupamento do CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais do Rio de Janeiro. Foram mais de 1.500 resgates em sua trajetória, sendo considerado e condecorado como um herói nacional. Sua destreza e habilidade nesses resgates era tamanha que chegou a impressionar até mesmo a SWAT norte-americana em 1990, com demonstrações de suas técnicas de resgate inovadoras. Chegou a ser convidado para fazer um curso com esse grupamento em Miami. Ainda atuando como especialista em resgate, chegou a ganhar o apelido de Anjo do Voo Livre em São Conrado, no Rio de Janeiro, por ter salvado diversas vidas dos praticantes dessa modalidade. Em 1998, ganharia destaque nacional na TV aberta, quando resgatou o vice-cônsul da Rússia e suas 2 filhas, que se perderam na Floresta da Tijuca. Esse resgate foi televisionado para todo o Brasil. Boa noite. Há exatamente um ano, o Brasil perdia um herói. O detetive Flávio Molina morreu diante das nossas câmeras trabalhando, um dia depois de salvar os russos perdidos na Floresta da Tijuca, no Rio. Ele foi o maior especialista em resgate no nosso país. Em homenagem a Flávio Molina e a todos os brasileiros que arriscam a vida para trabalhar, o Globo Repórter, excepcionalmente, reapresenta hoje o programa Profissão Perigo. Foi num desses treinamentos que nós conhecemos o detetive Flávio Martins Molina. Um dia antes, mesmo sem saber quem era ele, o país inteiro acompanhou seu trabalho. Foi Molina quem desceu por uma corda para salvar os russos perdidos na floresta. Para o vice-cônsul e as 2 jovens que Molina resgatou, foi um dia de pânico que acabou bem. Para o detetive, mais uma missão cumprida. Na manhã seguinte, ele já enfrentaria de novo o perigo. 19 de fevereiro, dia de treinamento. No prédio abandonado, fumaça para simular incêndio e um policial no lugar da vítima a ser resgatado. Do alto do prédio, nós vamos acompanhar tudo. O helicóptero passa e o detetive já posicionado à cena, Flávio Molina. Ninguém mais preparado para esse trabalho que ele aprendeu em cursos na França, Estados Unidos e Israel. A operação começa. Primeiro resgate. Perícia do piloto. O helicóptero paira no lugar exato. O fiel dá as coordenadas e o detetive desce pela corda. Para ele, essa é uma tarefa simples. Mas a gente sofre acompanhando tudo de perto. Molina é rápido e preciso.
amarra a vítima e os dois saem pendurados no meio das árvores. Um resgate perfeito. Só não sabíamos que seria o último. Como explicar esse momento? 5 minutos antes, o detetive Molina voava tranquilo, mostrando por que era o maior especialista brasileiro em resgates. Quantas vidas ele salvou nestas operações tão arriscadas, não tivemos nem tempo de fazer a pergunta. Molina cumpriu sua trajetória de herói quase em segredo, mas ela está bem guardada nos arquivos da polícia, no coração dos amigos, no orgulho dos filhos e, principalmente, na lembrança de quem deve a vida a ele. Era um homem de verdade. Eu senti muito respeito para ele, porque ele fez o seu trabalho e, sem querer mostrar heroísmo. Quantos brasileiros também devem a vida a Molina? Daqui a pouco, como o detetive voou para um resgate e acabou salvando um grande amigo. Um homem de ação preocupado com o equilíbrio espiritual. Foi nas aulas de Taekwondo com o mestre Kim que Flávio Molina, ainda jovem, ganhou agilidade e autocontrole. Bicampeão brasileiro, ele se tornou um mestre nas artes marciais. Esse foi um dos alunos de Flávio Molina no Taekwondo. Aluno e depois professor. Foi Bruno Menescal quem ensinou a Molina as técnicas de alpinismo que ele usava nos salvamentos. Bruno nos leva ao cenário onde o detetive já era conhecido como herói há muito tempo. Dessa rampa partem os voadores de asa delta e parapente. Não foram poucos os que precisaram da ajuda do corajoso Molina. Bruno mesmo foi um deles. Cometi um erro, né? Subjuguei um pouco a condição do dia e eu decolei muito rasante, né? Eu acabei colidindo no meio do caminho com uma árvore. Logo aqui embaixo? Logo aqui embaixo. E eis que, por surpresa, quem aparece para me resgatar foi exatamente esse meu grande amigo, Flávio Molina. Por ironia do destino, nessa área que um dia ele me resgatou e que ele constantemente estava resgatando as pessoas aqui, ele contou um outro caminho dele. Ele foi enterrado como herói, mas e a família? Um mês depois do acidente, encontramos os 3 filhos na mini academia que o pai montou dentro de casa. Você sabia qual era a atividade que ele fazia, né? Esse de salvamento e tudo. Você gostava disso? Gostava muito. Gostava de ver ele salvando as pessoas. Muito legal. Você tem orgulho disso? Muito. Só orgulho que eu tenho. Tentar ser a metade do que ele foi pra mim, acho que já vai ser muito. A mulher e os filhos suportam a dor desse momento com a fé. A família é evangélica. Qualquer missão difícil, a gente nem escolhia. Eu já sabia que era o Molina que ia fazer, né? É que a gente depende da máquina, né? Depende dos amigos, depende dos aparelhos que a gente usa. A gente tem que confiar, né? Mas pelo fato de ter feito muitas vezes, aí fica mais fácil, a gente fica confiado e fica relaxado. Os colegas que tanto aprenderam com ele organizaram a mais comovente das homenagens. Ali mesmo, na pista de onde Flávio Molina partiu tantas vezes para salvar vidas. Os companheiros de Flávio Molina continuam se arriscando para salvar vidas. Só nos 2 primeiros meses de 99 foram mais de 300 missões. Ao todo, estes homens já salvaram quase 6.000 pessoas desde 91. Boa parte das operações contou com a presença decisiva do policial Molina. A dedicação e o talento de Molina foram reconhecidos pela polícia e pelos colegas de profissão. A mulher, Miriam, mostra as homenagens que ele recebeu depois da morte. Miriam e os 3 filhos hoje vivem com a pensão paga pelo governo do Rio. Dizem que a lembrança do pai e do marido está em cada canto da casa. E descobriram que não é o tempo que vai curar essa dor. Muitas pessoas acham que o tempo vai ser um consolo. Na realidade, isso não acontece.
né? A gente vê que à medida que o tempo passa, a dor aumenta, né? Mas o verdadeiro consolo nós encontramos em Deus. E se chegou a acontecer isso com ele, é porque chegou o momento do Flávio partir, né? Deus dá a vida e ele tira. Pude tirar uma conclusão que eu acho que não é o tempo, né? Que passa essa dor, é como você vai usar esse tempo, né? Quando ele estava sendo sepultado, eu senti que metade de mim estava sendo sepultada com ele. E ele era a minha melhor parte. E essa melhor parte me faz muita falta.